Olá para todas que estão por aqui. Olá, olá, olá. Vou esperar um pouquinho as notificações serem enviadas para dar início, né, a mais uma live aqui do canal. Vou só verificar como tá o áudio aqui enquanto vocês vão chegando, certo? É importante a gente ver, na última live ficou um som um pouco falhado no começo, né? Mas tenho certeza que agora vai estar tudo bem. Deixa eu só fazer essa verificação aqui. Verificar o som. Isso. Enquanto... tá certo. Vamos lá. Nessa live de hoje, eu vou falar sobre como a gente ajuda as nossas crianças com TDAH quando a gente foca nas reais necessidades que as nossas crianças têm, certo? Então, na live de hoje, eu vou te mostrar que prestar atenção nas reais necessidades do seu filho é que vai fazer com que você consiga perceber o que ele efetivamente precisa, para que você possa olhar com mais cuidado, com mais atenção para as necessidades que o seu filho tem, certo? Vou só tirar esse fone daqui, porque eu tô ouvindo o retorno, e aí fica um pouco esquisito. Espera só um pouquinho. Então, pronto. Agora vamos, eu sei que o som tá ok, tô vendo que o vídeo também tá ok. Então, vamos seguir, né, com a live, falando então que quando a gente tem uma criança com alguma necessidade, né, diferente, a gente precisa ter um pouco mais de atenção para quais são as necessidades dessa criança durante a sua rotina. Ter efetivamente um diagnóstico de TEA, de TDAH, de TOD, não faz com que o seu filho tenha um rótulo, uma tarja na testa. Faz com que você, mãe ou cuidador dessa criança, tenha mais certeza agora de como você vai tratar essa criança, que você tenha mais segurança para correr atrás de quais são os reais cuidados que essa criança precisa. Também confirma, na verdade, uma coisa que você, mãe, já sabia, né? Mas que precisava aí de um diagnóstico concreto para que você pudesse seguir a vida trabalhando em cima das reais necessidades dessa criança. Então, o diagnóstico de TEA, de TDAH e TOD, ele traz para nós mães, na verdade, um acalento, um conforto, uma outra visão para o nosso filho, uma visão de mais afeto, uma visão de mais cuidado, uma visão de mais atenção para aquilo que efetivamente ele precisa. Então, falando tudo isso, eu tenho que me apresentar antes de seguir a live para você. Então, eu sou Camila Castelã, aromaterapeuta infantil, trazer a aromaterapia como caminho iniciático para transformar a sua vida. A gente sabe que os desafios de uma rotina infantil são enormes. Para crianças, então, que têm alguma neuroatipia, seja ela qual for, esses desafios não são enormes, eles são surreais. Eu digo isso porque vivo na pele a rotina com uma criança com TDAH e TOD e sei o quanto é desafiador lidar com cada um dos obstáculos que aparecem no dia a dia. Bom, além desses obstáculos que a gente enfrenta na rotina do dia a dia, a gente, como mãe, costuma ouvir coisas do tipo assim: nossa, que criança preguiçosa. Nossa, olha a bagunça que essa criança está fazendo. Meu Deus do céu, como essa criança fala. Como é barulhenta essa criança. Nossa, coitada dessa mãe. Não sabem por regras,
não sabe pôr limites, não dá educação nenhuma para essa criança. Que mal educado. Acredito que você já tenha ouvido frases desse tipo, não é mesmo? Mas a gente sabe que o seu filho não é preguiçoso porque ele quer. Ele não fala demais porque ele quer. Será? Tô brincando. Não fala demais porque ele quer. Ele não faz bagunça excessiva porque ele quer, só porque ele quer e ele é criança. Não, mas porque o cérebro dele funciona de uma maneira muito, mas muito diferente do cérebro de uma criança atípica, de uma criança típica, né? Já que o TDAH, o TEA e o TOD são consideradas crianças neuroatípicas, certo? Então a gente sabe que o cérebro dessas crianças funciona de uma maneira diferente. Então, eles não fazem isso porque eles querem, mas de tanto escutar, não só no ambiente familiar, mas também como no ambiente escolar e nos outros ambientes onde essa criança frequenta, de que ele é preguiçoso, de que ele é barulhento, de que ele não sabe fazer as coisas, as crianças começam durante a rotina a soltar frases do tipo assim: ninguém gosta de mim, eu não sei fazer nada direito, eu não sou inteligente, eu não consigo prestar atenção na aula, não consigo fazer nenhuma atividade da escola sozinho, eu não tenho amigo porque ninguém quer ficar perto de mim, eu não consigo me controlar. Pois é, e aí é nesse momento que a gente percebe que a criança está trazendo a culpa deste comportamento para ela, colocando ela como culpada por ter um desequilíbrio neurológico. Bom, nesse momento, quando a gente une a culpa da mãe, né, com a culpa da criança, a gente cria um ambiente com um desafio gigante de comunicação e de acolhimento, tanto da família quanto da criança. E esse ambiente cheio de culpa e de tensão propicia ainda mais a agitação, a irritabilidade, o mau humor e a agressividade dessa criança. Pois é, a gente sabe que isso não tem relação com a criança e muito menos com a mãe, nem com o cuidador. Mas esse ambiente se cria pela pressão que a família sofre, que a criança sofre, e por a gente não saber muito bem lidar com as situações por falta de orientação, às vezes de cuidado, e um olhar efetivo para o que essa criança necessita naquele momento. O TDAH não tem nada a ver, na verdade, com falta de educação, com falta de limites, com falta ou com excesso de punição que você coloca no seu filho. Não é você dar uma punição que vai mudar a condição do TDAH. A criança muitas vezes não entende o limite, porque ela não está vendo esse conceito abstrato, ela está vendo ali o que está na frente dela, o concreto. Então, é muito difícil para ela entender esse tipo de coisa, certo? O TDAH não tem nada a ver, então, com educação, com limites ou com punição. Ele é um transtorno neurobiológico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro das crianças com TDAH tem alterações. Alterações essas que podem estar relacionadas com um atraso no desenvolvimento do sistema nervoso central, ou na maturação do sistema nervoso central, certo? E esse atraso, em geral, está relacionado com essa parte aqui do cérebro que chama córtex pré-frontal, certo? É esse atraso que traz aí, em geral, as características relacionadas com o comportamento dessa criança. Além do atraso da maturação do sistema nervoso central, crianças com TDAH também apresentam uma alteração na produção de neurotransmissores, que são, então, os sinalizadores elétricos, né, e químicos do nosso sistema nervoso central. É a partir desses sinalizadores
que a gente recebe a ação do que a gente tem ou que a gente não tem que fazer. E nesse caso, os neurotransmissores envolvidos aqui são dopamina e serotonina, que estão aí em desajuste com a produção, ou que em geral é menor do que ela deveria. Além disso, existem algumas áreas do sistema nervoso central que acabam se formando com uma densidade ou com uma espessura menor, então acabam executando funções diminuídas também. Além disso, dessas alterações no sistema nervoso central, nós temos também aí um componente genético envolvido, porque existe muitas pesquisas mostrando que cerca de 70% das crianças diagnosticadas com TDAH têm pai ou mãe que também tem TDAH. Pois é, vamos agora aqui abrir um parênteses gigante, certo? Você que é pai ou mãe de uma criança com TDAH, já se enxergou no comportamento do seu filho? Eu pergunto isso porque nós, a minha geração, eu falando como mãe de uma criança com TDAH, quando observo o meu filho, vejo que muitas vezes eu tinha situações muito parecidas com a dele, mas que os nossos pais não tinham informação suficiente, não estavam prontos nem para olhar, nem para acolher as reais necessidades que a gente precisava. E nós, naquela época, como crianças, éramos muito mais cobrados e sofríamos punições muito maiores e, que são aí discutíveis hoje em dia se realmente eram efetivas. Fecha parênteses. Então, hoje, nós, pais de crianças com TDAH, nos colocamos muitas vezes na posição dos nossos filhos e entendemos, que já passamos por momentos assim. E conseguimos, então, olhar com muito mais amor, com muito mais atenção, com muito mais entendimento de qual é a real necessidade dessa criança neste momento. Então, nós, mães ou responsáveis pelas crianças, somos sim capazes de alterar o comportamento dessa criança, tanto para o bom quanto para o ruim, dependendo do ambiente que a gente cria. Mas nós não somos responsáveis por dar início, por dar um start, por induzir a criança a ter TDAH. Ela já nasce com esse transtorno, que é um transtorno neurobiológico e que está relacionado à maturação efetiva do sistema nervoso central, além do seu componente genético. Então, o que a gente efetivamente precisa entender é o que o meu filho precisa. Como que eu consigo focar nas reais necessidades do meu filho e auxiliar de maneira correta, trazendo então uma melhor qualidade de vida para minha família e para essa criança. Bom, vamos lá. Vamos juntas aqui começar a olhar alguns pontos importantes da rotina dessa criança. Eu pontuei algumas coisas que eu julgo ser importantes e que eu escuto bastante quando faço atendimento com crianças e mães de crianças com TDAH, por exemplo. Vamos lá. A primeira coisa que eu trouxe aqui e que precisa ser bastante olhada, precisa ser olhada com atenção e com carinho, é uma coisa que, se não cuidada, pode interferir diretamente na qualidade do dia e das atividades que essa criança executa durante o dia, que é o sono. Sim, o sono pode interferir diretamente em muitos sinais e sintomas do TDAH. E, pasmem, muitas crianças que têm distúrbios de sono são confundidas pelo excesso de agitação, irritabilidade e pela falta de foco com crianças que têm TDAH. E os pais, quando recebem o diagnóstico negativo dessa condição,
não conseguem entender o porquê do excesso de agitação da criança se ela não apresenta um distúrbio neurobiológico, mas ela apresenta um distúrbio de sono. Vamos lá. Nós adultos, quando ficamos uma só noite sem dormir, acordamos cansados, de mau humor, super irritados. Essa falta de sono muitas vezes atrapalha o desenvolvimento das nossas atividades durante aquele dia e a gente não vê a hora de chegar em casa para poder deitar da cama e ter uma noite de sono ok, não é mesmo? Pois é. Imagina então uma criança. Como essa criança se comporta se ela passa noites e noites e noites e noites sem dormir direito e sem conseguir, na verdade, expressar que ela não está dormindo direito, na verdade nem ela sabe que ela não está dormindo direito, mas que ela também não está sendo observada. As crianças ficam então muito mais agitadas, muito mais irritadas, não tem atenção e não tem foco para ficar sentado na cadeira, para prestar atenção nas atividades escolares. Sabe por quê? Porque se ela sentar na cadeira e ficar olhando a professora, o que vai começar a acontecer? O olho dela vai começar a tentar fechar para que ela entre num estado de repouso e de descanso. E para que isso não aconteça, então o que o corpo manda sinais para ela fazer? Levanta daí, vai fazer alguma atividade, anda pela sala, conversa com um amigo, para que o cérebro não desligue. Então, muitas vezes, isso é confundido com TDAH, certo? Mas voltando aqui para o sono. Você que está me assistindo, já reparou em como o seu filho dorme? Bom, você deve estar pensando aí agora. Acho que meu filho dorme bem. Ele dorme a noite inteira. Será? Você, quando vai acordar o seu filho de manhã, como está a cama dessa criança? Tá bonitinho, o lençol tá colocado na cama, claro que tem ali o seu amasso do movimento do corpo, mas tá tudo ok? Ou a cama tá sem lençol, o lençol tá no chão, o travesseiro tá sem fronha, a criança tá virada ao contrário na cama, tá tudo jogado no chão ou em cima dessa criança. Pois é, isso é claramente um sinal de que o sono dessa criança é agitado. E muitas vezes indica que essa criança não está dormindo bem, porque quando ela se movimenta muito na cama, é muito difícil ela manter um padrão de onda de sono profundo, que é nesse padrão de onda que acontecem as consolidações de memória, é nesse padrão de onda que acontecem os aprendizados, é nesse padrão de onda de sono profundo, que a gente chama aí de sono REM, que acontece então, as memórias, a consolidação, que acontece o descanso, o repouso do corpo para que eu inicie um outro dia ok. E se essa criança se mexe a ponto de tirar as coisas da cama, de jogar as coisas no chão, de virar ao contrário na cama, quer dizer que ela não está em sono profundo e que isso precisa ser observado. Um outro ponto que vem acontecendo muito é o seguinte: não, Camila, o meu filho dorme muito bem, mas ele demora ali um pouquinho para dormir. E quando ele vai deitar, eu dou um tablet ou um celular na mão dele e ele fica lá no quarto e aí, quando eu vou olhar, ele já está dormindo. Então, quer dizer que esta criança não dormiu efetivamente de uma maneira correta. E ela acabou dormindo, não porque ela estava cansada da rotina do dia a dia ou nada assim. Às vezes ela acaba dormindo por exaustão, porque o corpo dela não aguenta mais ficar acordado. E isso pode refletir na quantidade de horas que essa criança dorme. Então, em vez dela ir dormir, 7h30, 8 horas, ela tá indo dormir 10, 10h30. Mas, Camila, isso é tarde? Depende, que horas ela acorda? Ela vai para a escola de manhã? Ela costuma acordar entre 6 e 6 e pouco da manhã? Então, sim,
Isso é muito tarde. E essas 2, 3 horas de sono que ela perdeu podem sim refletir no outro dia dessa criança. Além do que, ir para a cama com aparelhos eletrônicos muito próximos que emitem uma quantidade de luz muito grande interferem diretamente na produção de melatonina, que é o hormônio responsável pela indução do sono, porque o brilho da tela inibe a produção de melatonina, gerando então dificuldades para dormir. E não só isso, né? Deixa eu ver minha cola aqui para ver se eu não esqueci nada de falar para vocês. Espera aí. Dorme bem, mas tem dificuldade. Inicia um sono. Ela inicia um sono bem, mas ela acorda várias vezes porque tem pesadelos ou sonhos. Então ela tem vários despertares noturnos. Isso também compromete a qualidade do sono. Então, viu que eu trouxe aqui alguns pontos que a gente precisa olhar para essa criança para ver se o sono realmente está sendo eficiente. E é aqui, neste momento, com este olhar, que a aromaterapia pode ajudar. Pois é, eu posso melhorar a qualidade, o tempo do sono e diminuir a agitação dessa criança durante o sono, utilizando então os óleos essenciais. Eu posso aqui citar alguns óleos essenciais muito bons que podem contribuir para cada um desses aspectos que eu trouxe, como por exemplo, o óleo de camomila romano. Esse óleo, ele é muito bom para diminuir a agitação, diminuir a irritabilidade, mas ele é perfeito para crianças que sofrem de terrores noturnos ou excesso de pesadelos. Então, ele auxilia na manutenção do sono, diminuindo a agitação desse sistema nervoso central, diminuindo a irritabilidade dessa criança, fazendo com que ela tenha menos pensamentos difíceis de processar, melhorando a qualidade e diminuindo, então, esses pesadelos que podem existir à noite. Esse é um. O segundo óleo, que, claro, eu não podia deixar de trazer aqui, é o óleo essencial de lavanda. Esse óleo, já falei em outros vídeos e vou repetir aqui. Ele é comprovadamente indutor na produção de melatonina, que, como eu disse, a melatonina é o hormônio responsável pelo sono. E se eu uso, então, um óleo que aumenta ou induz a produção desse hormônio, eu melhoro a qualidade do sono. Então, para crianças que têm despertares noturnos, certo? Esse óleo é excelente para que ela durma por mais tempo continuamente, tá? Um outro óleo muito bom que vale a pena a gente falar para o sono é o óleo de capim-limão ou lemongrass, né? Além dele trabalhar um sono, a gente pode também utilizar este óleo para trabalhar alterações que acontecem aí no dia a dia dessa criança que estão envolvidas com TDAH e com o TEA, por exemplo, que são diminuir então a agitação, diminuir a agressividade, trabalhar a socialização dessa criança, trabalha também o processo de adaptação dessa criança em diferentes ambientes e também no ambiente escolar. Então, quando essa criança vai fazer uma mudança de escola, vai começar um tratamento em um novo lugar, eu posso me valer aí do óleo essencial de capim-limão, que auxilia, então, no sono, diminuindo a agitação dessa criança durante as noites, trabalhando também esses outros aspectos que são muito importantes para a rotina. Vale uma ressalva aqui para o óleo de capim-limão, que na verdade valem 2 ressalvas para esse óleo. A primeira delas é, este óleo precisa ser usado com atenção, porque na pele, se você decidir aí fazer um óleo, uma diluição desse óleo para passar no pezinho da criança ou para usar na pele dela, ele não pode passar de uma concentração de 0,7%. Por quê? Porque esse óleo ele pode trazer aí uma toxicidade para a pele. O aroma dele também é bem forte, então é bem presente.
Então, se você colocar muita quantidade deste óleo essencial no difusor aromático dessa criança no quarto, por exemplo, né, no difusor de ambientes, ao invés de você melhorar a condição de sono, você vai atrapalhar, trazendo mais agitação e mais irritabilidade. Esse é o primeiro ponto. Então, prestar atenção com relação à quantidade que se vai usar. Quando a criança que é bem pequena, digamos aqui, até uns 3, 4 anos, uma ou duas gotas de capim-limão num difusor de ambiente de 300 ml é o suficiente, tá? Agora, se a criança já for um pouquinho maior, tiver aí os seus 6, 7 anos, a gente pode usar 2, 3 gotinhas, tá? Desse óleo, podendo chegar aí umas 4, 5, dependendo do volume de água que a gente vai colocar e do tamanho do ambiente onde essa criança vai dormir, certo? Um outro ponto é, bom, se o meu filho, né, tem aí TEA, TDAH ou TOD e faz uso de um medicamento alopático, este óleo não é indicado. Por quê? Porque ele pode sofrer, pode interagir aí com vários tipos de fármacos diferentes que são utilizados para esse tipo de tratamento, tá? Então, essas duas ressalvas precisam ser muito bem vistas, né? Para que não se tenha aí um problema com o uso desse óleo essencial. Bom, uma outra queixa, falamos então de um ponto, que é o sono. E que se a gente consegue, então, equilibrar o sono dessa criança, ou melhorar as condições de sono dessa criança, eu consigo diminuir a agitação, consigo diminuir a irritabilidade, consigo melhorar a memória, porque lembra, ela tem uma melhor consolidação dessa memória. Consigo também melhorar o foco e a atenção dessa criança nas atividades que ela tem que fazer. Camila, e como eu posso usar esses óleos essenciais? Bom, eu gosto muito, e é o jeito que eu uso aqui em casa e que eu indico para as minhas clientes, que é o seguinte: coloca o difusor no quarto do seu filho, de 20 a 25 minutos antes dele dormir. Liga este difusor com 2 ou 3 gotinhas de algum desses óleos essenciais, certo? Que eu falei aqui. Liga esse difusor, prepara o quarto dessa criança, sem nenhuma luz, né? Com uma ventilação adequada para que o quarto também não esteja muito abafado, que essa criança esteja com uma roupa adequada para dormir, né? Que ela não vá sentir calor e nem frio, que leve aí uma maior agitação. E deixe esse difusor agir nesse quarto, então, por 20, 25 minutos antes da criança dormir. Depois que essa criança for para o quarto e deitar na cama, você pode manter esse difusor aí ligado por mais uns 5, 10 minutos. Depois você desliga e vamos ver os efeitos que os óleos essenciais vão fazer no sono do seu filho. Te prometo que vai ser incrível você observar as mudanças no comportamento do sono do seu filho utilizando esses óleos, né? Um outro ponto, né, que costuma aparecer bastante para mim é: meu filho não consegue concluir nenhuma atividade, Camila. Ele começa a fazer uma atividade e para. Começa a fazer atividade na escola, não fica dentro da sala de aula. Sai da sala de aula porque não consegue prestar atenção ou aquela atividade está muito chata para ele. Aí ele sai. Se vai tarefa para casa, então piorou, porque ele chega em casa, almoça, eu dou a tarefa para ele fazer. Quando é 6 horas da tarde, essa criança ainda não terminou de fazer a tarefa. O que ele ficou fazendo esse tempo todo? Pois é, ele não consegue ter foco, ele não consegue ter atenção, ele não consegue ter uma manutenção do foco. Lembra, o sistema nervoso central dele tem uma alteração e nós, como mães e responsáveis, precisamos auxiliar nesse ponto. Então, esse ponto é um ponto que precisa do nosso foco e da nossa atenção. E como, Camila, eu posso auxiliar o meu filho neste momento? Bom, eu posso, se for para a realização das atividades de casa, por exemplo, tirar um tempo, fazer um combinado com essa criança, que você vai auxiliar na realização dessas atividades com ele. Estipular um tempo, né? Olha, a mamãe pode te ajudar neste horário, tudo bem? Então, neste horário, nós vamos juntos fazer a lição de casa.
Ai, Camila, eu já tentei isso, não dá certo. Dá certo, né? A gente precisa entender que a tarefa não vai ser feita no seu tempo, no tempo que você, mãe, quer, e sim no tempo que a criança efetivamente necessita para realizar a tarefa, certo? Mas aqui também eu posso te ajudar com o uso de alguns óleos essenciais. Óleos que podem trazer uma maior tranquilidade para o ambiente, diminuir a ansiedade dessa criança frente à atividade que ela tem que fazer, porque ela sabe que quando ela tem atividade para fazer, ela vai ser cobrada para fazer. E aí ela fica ansiosa para fazer essa atividade, porque ela acredita que ela não vai conseguir fazer, não é mesmo? Então, a gente pode usar, nesses casos, o óleo de laranja doce. Por quê? Porque esse óleo, além de ser um ansiolítico potente, então trazendo uma diminuição da ansiedade dessa criança para realizar a tarefa, ele também traz uma alegria para o ambiente, tirando essa pressão que a criança sofre para realizar a tarefa, deixando o ambiente então mais leve, mais feliz, mais tranquilo para que ela consiga fazer. Um outro óleo que eu gosto muito e que tem surtido bastante efeito por aqui é o óleo de cedro Atlas. O óleo de cedro, ele é muito bom para crianças que têm TDAH, porque ele costuma trabalhar muito bem a persistência e a conclusão das atividades. Então, ele faz com que a criança comece a entender que se ela inicia uma atividade, ela pode sim concluir essa atividade de uma maneira simples e de uma maneira efetiva, se ela estiver presente naquele momento para realizar aquela atividade, certo? Um óleo excelente e que inclusive está até aqui comigo, que eu acabei de usar antes da nossa live, é excelente para criança, mas é um óleo que eu gosto bastante. É limão de limão siciliano. Este óleo, além de baixar a ansiedade, diminuir a ansiedade, ele trabalha também o foco e a atenção na atividade que eu estou fazendo neste momento. Então, ele é um poderoso ansiolítico e ajuda a criança a ter mais atenção naquilo que ela está fazendo neste momento. E acredito que um óleo que grande parte das mães que já procurou a respeito de foco e atenção, né, para crianças, que acaba achando esse óleo, é o óleo de vetiver. É um óleo que eu gosto muito. Eu sinto que muitas vezes o aroma dele não é tão bem aceito por algumas crianças, então isso a gente precisa prestar atenção, porque o aroma do vetiver é um aroma de terra bem forte, de terra bem molhada. Então, tem algumas crianças que não aceitam muito bem, então a gente pode fazer aí uma combinação do óleo de vetiver com outro óleo para minimizar esse aroma. Mas o que o vetiver faz? Ele traz essa criança para o agora. Ele é um óleo que a gente costuma chamar de aterrador. Camila, o que quer dizer aterrador? Quer dizer que ele tira a criança aqui dos pensamentos, dos ares, do mundo da lua e traz para o chão, para a terra. Então, ele traz a criança para o presente, para o aqui e para o agora, para que ela foque naquilo que ela está fazendo naquele momento, além de também ser um poderoso ansiolítico. Então, aqui eu trouxe alguns óleos que ajudam a trabalhar o foco e a concentração da atividade e também de diminuir a ansiedade que essa criança tem frente a essas atividades propostas para ela, né? Então, isso pode ser utilizado tanto no ambiente escolar, como também em casa, né? Criando um ambiente mais agradável, mais confortável para que essa criança execute essas atividades. Aqui, eu preciso usar um óleo único para usar com meu filho nesse momento? Não, eu posso fazer aí algumas associações muito boas que dão certo. Por exemplo, a laranja doce com o vetiver é uma combinação para mim tiro e queda, eu gosto muito. O limão siciliano com o cedro Atlas, o cedro com a laranja, né? São combinações que são possíveis, porque cada um trabalha uma determinada coisa e um potencial
potencializa aí a ação do outro, podendo então trazer um olhar mais integral e mais completo para a necessidade que essa criança precisa naquele momento, certo? Então essa é uma necessidade que eu vejo que aparece muito também e que então eu decidi trazer aqui para que a gente juntas pudéssemos olhar. Bom, uma outra necessidade que está diretamente relacionada com a agitação e com a irritabilidade das crianças no dia a dia é a respiração. Que, Camila? Como assim respirar atrapalha o meu filho? Né? Se o seu filho tem rinite, sinusite, bronquite, alergias respiratórias ou alergias que fazem com que ele tenha um excesso de secreção de muco, viva com o nariz escorrendo, tenha espirros constantes ou uma tosse alérgica, isso atrapalha e muito o dia a dia dele. E a agitação, a irritabilidade, o mau humor, a falta de concentração dessa criança podem estar diretamente relacionadas com a dificuldade de respirar. Nesse período que a gente está vivendo de transição de estação, que existe uma amplitude térmica muito grande nos nossos dias, né? Que é aí no outono, que em geral os dias começam mais frios, depois durante o dia está bem quente e terminam com eles muito frios, essas crianças acabam sofrendo ainda mais, apresentando então um maior congestionamento, uma maior produção de muco, né? E muitas vezes uma crises alérgicas muito mais próximas uma das outras. E claro, se essa criança estiver com rinite, sinusite e bronquite atacadas e estiver fazendo uso de um antibiótico, por exemplo, eu não recomendo fazer o uso associado com óleo essencial. Mas se ela já passou, se ela ainda não está em crise respiratória, né? Ou se ela já terminou esse tratamento para manutenção, para evitar novas crises ou para distanciar uma crise da outra, aí sim o uso dos óleos essenciais é muito efetivo. Quais são os óleos que eu recomendo aqui que costumam trazer um grande benefício para essas crianças? Bom, o óleo de melaleuca é um óleo excelente. Por quê? Porque ele é um óleo antibacteriano, antivirótico, antifúngico, antisséptico. Então pode ser utilizado no ambiente, certo? Então pode ser colocado no difusor para limpar o ambiente onde essa criança vai ficar, vai estudar, onde ela fica mais, por exemplo, para diminuir então essas crises. A melaleuca também, ela ajuda as crianças a lidarem com limites, porque ela é um óleo que ajuda a diminuir aquilo que se expande muito rapidamente sem necessidade. Então, crianças que precisam aprender a lidar com limites, também a melaleuca é muito boa em associação, por exemplo, com o cedro atlas, né? Então, trabalho limite e persistência para seguir naquele caminho, por exemplo, tá? Um óleo muito bom aqui também é o óleo de limão, né? Ele é um antisséptico poderoso, um anti-inflamatório poderoso. Ele auxilia na abertura das vias aéreas e na manutenção do foco, além de ser um ansiolítico potente, tá? Para fechar aqui a indicação dos óleos essenciais, eu trouxe o óleo de tangerina, né? Então, o óleo de tangerina também é aí um cítrico que é muito bom para o sistema respiratório, além de trazer aí um up para a imunidade dessa criança. Então, diminuindo ou espaçando a tendência das crises. Os cítricos auxiliam na manutenção do humor, na ansiedade e também auxiliam na abertura das vias aéreas superiores, certo? Então, esses óleos são excelentes para ajudar o seu filho, que sofre então com agitação, com irritabilidade, com mau humor nos dias, porque ele não está respirando tão bem assim. Então, de novo aqui, vale um olhar para essa criança, para entender qual é a real necessidade que ela tem no dia a dia, para ajudar de maneira efetiva e pontual essa criança, certo? Ou seja, a gente conseguiu olhar aqui para vários pontos de necessidade dessa criança e entender como que a aromaterapia pode
auxiliar as nossas crianças na rotina, né? Diminuindo então essas crises de ansiedade, as crises de irritabilidade, excesso de agitação, melhoria do foco, da atenção, qualidade do sono, manutenção do sono, vias respiratórias, enfim, uma série de coisas que juntas aqui olhamos para nossas crianças. Bom, a aromaterapia então pode sim trazer esse suporte, né, para a criança de maneira natural, de maneira eficaz e potente para todos esses momentos que eu trouxe aqui na live, tá? Então, o que eu queria dizer é isso. Eu tô nessa live fazendo aqui a abertura da minha agenda, tá? De consultas. Então, se você tem interesse em utilizar a aromaterapia para o seu filho e para você de maneira correta, segura e eficiente, não só nos cuidados de crianças com TDAH, mas nos cuidados das crianças em geral e nas suas famílias. Eu estou com a minha agenda de atendimentos ainda para o mês de abril e maio, abertas com alguns horários disponíveis. Eu vou ficar muito, mas muito feliz de poder auxiliar você, mamãe, e a criança que está aí com você em todos os aspectos apresentados, certo? As consultas dentro da aromaterapia costumam aí levar entre 1 hora e 1 hora e meia para que eu consiga fazer uma anamnese muito bem escutada, muito bem esmiuçada, para entender quais são as necessidades de um tratamento utilizando óleos essenciais. E a partir então desta anamnese, montar um protocolo direcionado e exclusivo para as reais necessidades que a sua criança apresenta, tá? Então, de novo, me escreve aqui, como que você faz contato comigo, né, Camila? Senão fica difícil. Você pode me escrever aqui embaixo dessa live, que vai ficar salva aqui no canal, ou então ir no link da bio, aqui no meu canal do Instagram. Lá no link da bio tem o Linktree da Aromaconterapia. Abrindo o Linktree, vai ter uma abinha lá, escrita WhatsApp. Se você clicar nessa aba, você manda uma mensagem diretamente para mim. E aí, lá, a gente pode conversar de maneira privada, certo? E eu te explico, passo a passo, de como vai ser esse tratamento, esse acompanhamento do seu filho, utilizando a aromaterapia, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa live. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha aí trazido muito mais sabedoria e entendimento da aromaterapia para você. Então, um grande beijo. Eu espero por você aqui no WhatsApp para a gente conversar mais e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima live aqui do canal, tá bom?